Fala galerinha da Arsenal Brazuca. Hoje estamos aqui de uma maneira diferente, tá? Hoje eu estou gravando esse vídeo para a gente falar da nossa tabela que saiu, né, no dia de ontem. Saíram os jogos aí do Arsenal da temporada 2025-26 e ficou se falando muito da questão que a tabela ficou muito difícil nesse início. A gente vai comentar um pouco sobre isso, tá? Então já vou entrar aqui com a tabela para vocês, para mostrar como é que ficou a nossa tabela, tá? Então aqui está o calendário, ele está meio cortado, então conforme vai passando eu vou mostrando para vocês os nossos jogos, tá? A gente começa aqui em agosto com jogos contra Manchester United, Leeds e Liverpool, tá? Lembrando que o Manchester United está passando por uma reestruturação. Já chegou aí o Matheus Cunha para o comando do ataque, se falou em Gyökeres, se falou em Mbemu, então parece que eles estão buscando aí novos jogadores para esse novo projeto aí do Manchester United junto com o Ruben Amorim, tá? Logo depois a gente enfrenta o Leeds em casa, tá? Esse primeiro jogo do Manchester United eu acho que a gente precisa vencer. Tá? É importante a gente vencer, independente de ser o Old Trafford ou não. A gente precisa vencer, porque é um time que está em reestruturação, visto que eles terminaram lá na parte de baixo da tabela na temporada passada. Então, eles não vão conseguir trazer tantos jogadores assim. Então, a base deles vai ser mais ou menos a mesma. Tá? Então, é importante que a gente vença esse jogo fora de casa. Aí a gente pega o Leeds, que é um time que está voltando da Championship, tá? Então em casa, ainda por cima, nossa estreia em casa, então é importante que a gente vença também esse jogo. Aí vem um jogo importante contra o Liverpool, tá? Fora de casa. Lembrando que o Liverpool está fazendo as suas contratações, já contratou praticamente está fechado com o Wirtz, né? Só falta anunciar. Já contratou o Frimpong, está contratando o Kerkez aí para a zaga. Então, porém, esses jogadores aí precisam se entrosar ali, é uma nova competição, somente o Frimpong e o Wirtz. O Kerkez não, se vier já é do Bournemouth ali, então já está adaptado à liga. Mas o Wirtz e o Frimpong, eles precisam se adaptar. Isso quer dizer que eles vão sentir a liga? Não necessariamente, entendeu? Pode ser que principalmente o Wirtz, né? Ele chegue, jogue, tome conta ali do meio campo e pronto, não sinta a necessidade de adaptação. Mas eu acredito que o Frimpong ali na lateral direita, ele vai precisar sim de uma adaptação, até porque ele não é aquele jogador, ele é um bom jogador, porém não é aquele jogador extra classe que já vem sem contestação, entendeu? Então eu acho que o Frimpong ele vai precisar de uma adaptação sim, e aí pode ser bom ali pra gente jogar pela ponta esquerda, visto que o Arnold sempre tinha muita dificuldade com o Martinelli ali pela esquerda, tá? Em setembro a gente tem o Nottingham Forest em casa, que para mim a gente precisa vencer, mas vai ser um jogo difícil, tá? Visto que eles voltam para uma competição europeia, eu acredito que eles vão contratar nessa temporada, então eu acredito que a gente precisa vencer esse jogo, principalmente porque é um jogo em casa. Então eu acredito que os jogos em casa a gente não pode abrir mão da vitória. A gente precisa vencer os jogos em casa. Tá? O Manchester City em casa, tá? O Manchester City que vem fazendo uma reformulação no elenco, tá? Já trouxe o Cherki, trouxe o Mamouche, né, na temporada passada, mas que ainda estava meio ali em adaptação. No final da temporada começou a jogar muito bem, mas ainda está naquele período de adaptação. Agora eles vão se adaptar, parece que vão se adaptar melhor, entendeu? Trouxe aquele meia lá do Milan também, mas para mim o principal problema do Manchester City não era o meio e o ataque, por mais que tenha perdido o De Bruyne, né? Ali vai ser difícil meio que substituir o De Bruyne. Mas eu acho que o principal problema da temporada passada do Manchester City foi o sistema defensivo. E isso até agora eles não mexeram, tá? Eles continuam com os mesmos jogadores, não contrataram ninguém para o sistema defensivo. Ponto importante, para mim vai ser o jogo mais difícil da primeira desses 2 primeiros meses vai ser o Newcastle. Tá? Contando que o Manchester City está no Mundial de Clubes, então está usando o Mundial de Clubes também para ser só pré-temporada, tá? Para adaptar jogador, para testar esquema tático. O Guardiola está fazendo isso. Ele não está ligando para o Mundial de Clubes, ele está ligando em adaptar os seus jogadores ali para o início da temporada da Premier League. Tá?
E aí, para mim, vai ser o jogo mais difícil aqui, o jogo contra o Newcastle, tá? Vai ser um jogo fora de casa, um jogo no St. James Park muito difícil. A gente sabe como foi difícil jogar lá na temporada passada. Então, acredito que essa temporada não vai ser diferente. A gente vai ter um jogo difícil contra o Newcastle no St. James Park, tá? Vindo aqui para novembro, a gente tem Burnley, Sunderland, tá? Dois jogos, desculpa, outubro aqui, ó. A gente tem West Ham, Fulham e Crystal Palace, tá? Todos os jogos em Londres. Isso aqui é muito bom pra gente descansar jogador, tá? Se precisar revezar jogador, isso aqui é muito importante, tá? Porque a gente não vai precisar sair de Londres. E aí aqui a gente precisa dos 9 pontos, visto que o Crystal Palace tá perdendo, provavelmente vai perder alguns jogadores, seus principais jogadores eles vão sair, tá? O Marc Guéhi parece que já está para sair, visto que eles estão tentando contratar o Diomandé do Sporting, entendeu? Ainda não se sabe o que vai ser do Eze, então pode ser aí que o Crystal Palace tenha problemas aí. O Crystal Palace que volta a uma competição europeia, porém não sabe, né? Porque o dono o Textor, que tem grande parte das ações do Crystal Palace, ele também é dono do Lyon, que também vai disputar a Liga Europa, então ainda não saiu o resultado do que vai acontecer com o Crystal Palace. E perdendo essa vaga aí é menos dinheiro, né? A gente não sabe se vai disputar a Conference League ou se vai só ser banido da competição da UEFA, então isso aí influencia nos recebimentos aí do Crystal Palace, até para contratação. Novembro a gente tem Burnley e Sunderland, dois times que vieram da Championship, fora de casa, por mais que sejam fora de casa, a gente precisa vencer esses jogos, tá? E depois a gente vai para dois jogos em Londres contra Tottenham e Chelsea. Já entrando aqui em dezembro, a gente tem outro jogo em Londres, que é o Brentford. Então aqui a gente tem mais 3 sequências de jogos em Londres, tá? Que também é muito importante. Porém, aqui são clássicos, tá? Provavelmente aqui a gente talvez não reveze jogador, entendeu? Isso eu estou falando se a gente tiver o elenco totalmente disponível, tá? Estou tratando isso aqui a gente tendo o elenco totalmente disponível. Então, tendo o elenco totalmente disponível, aqui acredito que a gente não vá mexer, tá? No time. O Chelsea que vem se reformulando, o Chelsea que jogou praticamente a Conference League toda com o time reserva e mesmo assim terminou em quarto na Premier League e só jogou com o time titular praticamente a final, tá? E mesmo assim ainda teve dificuldade de vencer o Real Betis, mas ali no segundo tempo jogou bem e goleou o Betis. Então a gente não sabe o que vai ser desse Chelsea. O Chelsea que tem mantido essa política de contratar muitos jogadores, já contratou o Dilep aí, mas a gente também não sabe o que vai ser do Dilep nessa temporada, tá? Eu particularmente não gosto dele. Um adendo. Dezembro aí a gente começa com o Brentford jogando em Londres, né? Apesar que a gente vai jogar em casa, mas se fosse fora de casa também é em Londres, então a gente também não tem esse problema. A gente tem 3 jogos aqui para jogar em Londres. Aí a gente vem com o Aston Villa, que é um jogo difícil, principalmente fora de casa, tá? A gente não sabe o que vai ser do Aston Villa. Parece que o Aston Villa vai precisar vender jogador por causa do PSR, não se classificou para nenhuma competição europeia, então provavelmente eles vão ter que se desfazer de alguns jogadores importantes, tá? Se fala no Arsenal de olho no Wally Watkins aí, mas vamos ver o que vai ser do Aston Villa nessa temporada. A gente pega o Wolverhampton depois em casa, que isso aqui tem que ser vitória, tá? Não tem que abrir mão da vitória aqui, principalmente porque o Wolverhampton perdeu seu principal jogador, que era o Matheus Cunha, que foi para o Manchester United. O Everton, para mim, vai ser a mesma coisa dessa temporada. Ainda não contratou ninguém, mas a gente ainda está no começo da janela. Mas eu acho que não vai mudar muito do que eles têm hoje, não, tá? Então, mesmo sendo fora de casa, é um jogo para a gente vencer. Aí a gente vem aqui pro Brighton, a gente não sabe o que vai ser do Brighton também, se fala muito que o João Pedro vai sair, que é um dos principais jogadores do time, mas o Brighton costuma contratar muito bem, né? Tem um sistema de scout muito bom, então vamos ver o que vai ser do Brighton nessa próxima temporada. Lembrando que a gente venceu um jogo e o outro a gente empatou, porque o juiz deu aquele pênalti lá no João Pedro que não existiu, né, do Saliba. Então foi triste ali, fora a expulsão no jogo. Então aqui foi difícil. Aí a gente pega o Aston Villa novamente em dezembro, tá? Jogando em casa. E aí, como eu falei, não tem que abrir mão das vitórias. Dentro de casa a gente precisa vencer e a gente não sabe como é que vai estar o Aston Villa nessa temporada. E aí a gente vem em janeiro, né? Dezembro e janeiro que
é o momento mais difícil, né? Então, dezembro a gente tem 6 jogos, tá? E aí entra a Copa, Champions League não tem mais em dezembro, né? Em janeiro, então tem descanso. Mas se a gente for avançando nas Copas, a gente tem jogos por aqui, tá? Então a gente tem que tomar cuidado aí nesse momento aqui, que é o momento onde ocorrem mais lesões, onde normalmente o campeonato, que eles dizem que o campeonato acaba em dezembro, né? Dependendo do número de pontos que você ficar do líder, o campeonato acaba. Tá? Então, vindo aqui para janeiro, a gente pega o Bournemouth, pega o Liverpool, aqui não é fora de casa, né, em casa. Isso aqui a gente tem que saber se o Salah vai jogar, que é um jogador muito importante, o capitão dele, né, que tem a Copa Africana de Nações. Então a gente joga em casa, pode jogar o Liverpool sem o Salah, tá? Que é muito bom pra gente. Mas lembrando que na temporada passada, quando o Salah era convocado para a seleção do Egito, o Liverpool solicitava que ele não fosse convocado e ele voltava para o time. Então a gente tem que entender qual vai ser o interesse do Egito nessa Copa Africana de Nações e ver se o Liverpool vai disponibilizar o Salah para esse jogo, para essa competição. Aí a gente tem o Nottingham Forest, tá? Que para mim vai ser um jogo difícil, principalmente fora de casa. O Manchester United, para mim, em casa e fora, aqui tem que vencer também, porque é jogo em casa, né? Fora, na primeira rodada ele tem que vencer. E aqui o Manchester United em casa tem que vencer também. Depois a gente vem o Leeds, fora de casa. Precisamos vencer. E aí a gente vai para fevereiro com o Sunderland em casa, vencendo. E mais 3 jogos aqui em Londres. Brentford, Tottenham e Chelsea. Mais jogos aí pra gente tentar recuperar jogador, tentar descansar jogador. Esses jogos que tem a sequência em Londres são muito importantes pra gente, que é o momento que a gente precisa recuperar os jogadores, tá? Botar jogador descansado para jogar, rodar mais o elenco, entendeu? Que é uma coisa que o Arteta falava muito na temporada passada, que a gente não conseguia rodar o elenco justamente por causa que a gente tinha um elenco curto, e além do elenco curto a gente tinha a questão das lesões, tá? Então espero que essa temporada a gente consiga assim rodar o elenco. E aí a gente vai para março, pega Brighton, Everton e Wolverhampton, tá? Acredito que seja um março aí teoricamente tranquilo, vai depender de como a gente vai chegar nessa etapa do campeonato. E aí a gente partindo para o final da temporada, a gente tem abril e maio, tá? Abril a gente tem Bournemouth que perdeu todo o seu sistema defensivo, tá? O Kerr está indo para o Liverpool, o Huijsen, né? Foi para o Real Madrid, tem um outro jogador lá que também saiu, então perdeu todo o seu sistema defensivo, vai ter que reestruturar tudo isso, dependendo de quem vier, vai ter dificuldade, tem adaptação da liga, então a gente precisa vencer tanto em casa quanto fora, tá? Manchester City e Newcastle aqui são os jogos mais importantes aqui de abril, né? Para a gente jogar. O Newcastle em casa, aí eu acredito que a gente tem que jogar para vencer, né? A gente tem que vencer esse jogo. E o Manchester City, dependendo, vamos ver como é que eles vão estar na temporada. Aqui é voltar com ponto, tá? Dependendo de como eles estiverem na temporada. Maio, a gente também não sai de Londres para jogar, tá? Então, dependendo de como a gente sair de abril aqui, ó, digo nem março, mas como a gente sair daqui até aqui em cima, um pouco, aqui em fevereiro, onde que a gente tem 2 clássicos, entendeu? A gente pode chegar muito forte aqui em maio, tá? Porque maio a gente não sai de Londres. Então a gente vai ter uma recuperação muito grande aqui para rodar elenco. Claro que tem a questão das Copas, tem a questão da Champions League, então tudo isso a gente vai ter que avaliar também conforme a gente for avançando nessas competições, tá? Então, a gente tem muitos jogos difíceis, mas a vantagem do Arsenal, principalmente nesse início da temporada, é a gente ter uma base, tá? Uma base já montada, precisando de contratações pontuais, principalmente o ponta esquerda e o número 9, tá? Então, tendo uma base, isso aqui facilita, porque, por exemplo, mesmo que a gente contrate um 9, aqui a gente pode começar jogando com Havertz, tá? Ali de 9, para a gente poder vencer esses jogos, e o Havertz é um jogador que já está adaptado ao elenco, tá? O ponto esquerdo ali, a gente pode, se a gente contratar alguém, a gente pode jogar com o Martinelli ali também, o Trossard também já estão adaptados à liga. A nossa única dúvida vai ser a questão do Partey, tá? Então a gente tem esse imbróglio aí da questão do Partey, e aí tá o Zubimendi vindo, mas é aquilo que eu falei, como serve para todo mundo, serve para a gente também, tem a adaptação da liga. Pode ser que o Zubimendi chegue e já tome conta ali do meio campo, pode ser,
tá? Mas a gente tem que entender que é uma liga totalmente nova para eles, adaptação, tudo, esquema tático, estilo de jogo, então tudo isso influencia na hora do jogador quando chega na Premier League, tá? Então, eu particularmente, sendo bem sincero, eu gostei desse início de temporada assim, tá? Por quê? A gente, como eu já falei, a gente tem uma base e a maioria dos times estão tendo que contratar. Tirando aqui para mim o Newcastle e o Nottingham Forest, os times estão todos contratando. O Liverpool tá mexendo ali no seu principal, no principal, na principal área, né? Que é o meio-campo, tá? Tudo bem que eles têm a facilidade ali do Salah, do Luiz Dias, que é fácil encontrar esses jogadores conseguem resolver jogos sozinhos, então eu acho que vai ser, eu posso dizer que talvez seja fácil uma adaptação do Wirtz ali no meio do campo, sabendo que ele tem esses jogadores diferenciados ali. Eu particularmente gosto muito do Luiz Dias, tá? O Salah é um jogador diferenciado, então eu acho que pode ter uma facilidade na adaptação do Luiz Dias ali, tá? Do Luiz Dias, não, do Wirtz. Então vamos ver como é que vai ser essa adaptação do Wirtz. Eu acho que o Frimpong pode ter um pouco mais de dificuldade ali na lateral direita, tá? Visto que a Premier League tem muito ponta bom, tá? E lateral que avança bastante. Então eu acredito que o Frimpong possa ter uma dificuldade maior ali jogando na lateral direita, tá? E para mim, desses seis aqui, como eu já falei, o mais difícil eu vejo como o Newcastle, tá? Então vamos ver como é que vai ser essa temporada 2025-26, aguardando ansiosamente. Em breve a gente vem com mais vídeos aí para falar com vocês sobre contratação, especulação, o que está acontecendo. Se der tudo certo, a gente vai fazendo mais vídeos, tá bom? Deixa o like aí, compartilha, deixa sua mensagem aí, o que vocês acham aí que vai acontecer, para a gente poder estar discutindo isso aí ainda melhor nas próximas lives. Valeu, rapaziada. Obrigado aí. Até a próxima.